Olá, bem-vindos. Meu nome é Marlena Chambule e faço sempre questão de me apresentar caso você não esteja a assistir pela primeira vez. Eu sou uma empresária, sou também especialista em recursos humanos, sou mentora de carreira e o meu foco e minha paixão é trabalhar com jovens, ajudando-os a trilharem uma carreira profissional muito bem sucedida. Como sempre, nem é novidade, estou aqui com a minha amiga e parceira. Olá, Daiane, como é que estás? Tudo bem, graças a Deus. Você? Também tudo bem, na mesma graça. Que bom, espero que você aí de casa também esteja bem. Feliz em estar aqui novamente conosco. E eu sou Daiane Loureiro, se você não me conhece, eu também sou uma executiva de recursos humanos e trabalho especificamente no desenvolvimento de liderança, com atenção especial à liderança feminina. E bem-vindos a este episódio, que é o nosso episódio de número 45. 45 episódios. Importante. Muito, né? Muito. E obrigada a vocês que têm nos acompanhado desde o início. E hoje, como vocês sabem, estamos aqui na nossa terceira temporada do Vira Página Podcast. E nessa terceira temporada temos sempre vindo a gravar com convidados especiais. Isso. E hoje não é diferente. Estamos aqui com mais uma convidada especial, uma mulher de peso, uma mulher que tem feito a diferença nessa geração. Eu vou pedir para Marlena apresentar a nossa convidada. Claro que sim. Eu vou desejar as boas-vindas a esta mulher que escreveu este livro, cujo título suscita curiosidade e muita vontade de ler: O Poder da Nhonga. Mirza, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uau, que emoção! Até o meu coração está aos pulos por causa desta vossa energia. Bem, eu agradeço imenso pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma honra estar a ser entrevistada por mulheres. Eu sou muito fã de mulheres. Uau, o que dizer? Deixa-me acalmar um bocadinho as emoções. Mas thank you so much pelo convite de novo e vamos já a isto. Vamos já a isto, Mirza. Eu assim que soube, assim que você lançou o livro, eu já disse a Daiane, a Mirza lançou um livro, temos de convidar a Mirza para o nosso podcast, por aquilo que tu representas para vendas, para comunicação, uma mulher tal como eu, top 30 mulheres mais influentes na comunicação, marketing, relações públicas em Moçambique. Também ganhou um prêmio mais recentemente como melhor profissional de comunicação em Moçambique na Comarp. Então, uma mulher que hoje dispensa apresentações por onde anda, tem feito muito para agregar e trazer conhecimento para a juventude moçambicana e além fronteiras. Então, para nós também é uma grande honra ter-te aqui conosco para conhecermos o teu livro. Já lemos, já devoramos, já rabiscamos. Está todo aqui marcado. Está todo marcado e rabiscado. Mas também para darmos a oportunidade a quem está lá em casa de poder conhecer o teu livro. Então nós vamos, antes disso, falar-vos aqui das nossas parcerias e a Daiane tem aqui algo a oferecer. Sim. Para darmos nosso pontapé de partida antes do livro. Então, para começar falando de parcerias, né? Um dos nossos parceiros é a LT. Ela é Latita Lakshand Cosméticos e ofereceu para você um batom. Obrigada. Então, muito obrigada. E obrigada, LT, pela parceria. Obrigada, LT. Eu vou experimentar e vou fazer uma publicidade na minha página do Instagram. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela gentileza. Muito obrigada. Quem nos acompanha também aqui o nosso podcast já sabe que nós temos uma parceria com a Casa do Leitor, que é uma livraria que vocês podem entrar em contato através das suas páginas, informar que são ouvintes que nos acompanham, que acompanham aqui o Vira Página Podcast, que eles vão ter um desconto para vos oferecer na compra dos livros. Exatamente. Muito e bem. por fim temos a Printa Aqui. Exatamente. Que é uma gráfica que nos ajuda também com design gráfico, quando temos nossos eventos ao vivo, Sim. quando temos algum material de publicidade, é a Printa Aqui que nos ajuda também. Então, obrigada, Printa Aqui, pela parceria. Muito bem. Mirza, vamos começar por ti. Lá de casa, as pessoas querem te conhecer. Os que já conhecem querem saber mais, os que não conhecem querem conhecer. Fala-nos um pouco da Mirza e que trazes muito aqui no teu livro. Um pouco sobre a tua história, um pouco sobre quem tu és. Então, diz-nos assim, a breve trecho, quem é a Mirza Jamal? Bem, eu não gosto de apresentar-me como títulos. Primeiro, sim, meu nome é Mirza Jamal, sim, mas deixa-me homenagear
os que me puseram no mundo. Meu nome é Mirza Makamo Jamal. Ando aí em atritos com os meus tios, porque dizem que eu esqueci meu pai, eu já não digo que sou Makamo, então meu nome de solteira é Makamo e o meu apelido de casada é Jamal. Ok. Então agora já fica esclarecido que eu não sou filha de nenhum senhor piloto, nem conheço o senhor Jamal Piloto, acho que este foi o mais famoso do país. Eu sou líder de mulheres comunitárias, eu dou aulas de literacia factual a mulheres que não sabem ler e escrever, sou ativista social antes de todos os títulos executivos e corporativos que tenho, mas acima de tudo sou mãe de 4 filhos, sou casada com Marci Jamal, sou irmã mais velha de 4 irmãos, e sou a primeira bisneta de uma família de 85 pessoas. Uau! Resumindo, quem é a Mirza e por que a Mirza é líder. Sim. Já é líder em casa por causa de ser mãe, é líder porque é irmã mais velha. E bisneta mais velha também. Mais velha. De 85 pessoas. E todo esse teu relacionamento com a comunidade. Sim. Né? E deixa eu já pegar esse gancho e fazer uma pergunta. Eu sei que estamos ainda nas apresentações, mas você acabou de fazer uma coisa agora que você faz bastante no livro e eu admiro bastante, que é o dar honra a quem é de honra, né? Então, eu vi que no livro você fez questão de mencionar o nome das pessoas que te ajudaram na caminhada. Alguns deles até escreveram alguns trechos. Sim. E agora você acabou de falar, calma, deixa eu falar, eu sou Makamo e Jamal, né? Deixa eu dizer aqueles que me colocaram no mundo. Isso é mesmo de louvar, é muito bonito. Eu fiquei muito sensibilizada vendo o livro, o quanto realmente você parou para homenagear pessoas, agradecer pessoas. Porque muitas vezes chegamos onde chegamos e sem querer, não é por ser esnobe ou nada, mas esquecemos de pessoas que nos ajudaram na caminhada. Eu acho que você fez isso muito bem. E de onde vem isso em você? De onde vem essa preocupação em realmente honrar as pessoas que passaram pelo seu caminho? Bem, eu, como vocês sabem e leram, eu sou filha de uma adolescente. Eu sempre vou chamar a minha mãe de adolescente. Não importa se crescemos as duas ou não, porque a nossa diferença de idade continua a mesma. Sim. E porque ela foi mãe muito cedo, eu acabei sendo criada pela avó dela, que é a pessoa a quem eu homenageei o livro, que é a minha bisavó. E parece brincadeira, mas os mais velhos têm muito isto de honra e ensinam-nos. Primeiro tens que agradecer a Deus, depois tens que agradecer fulano, citrano. Nós africanos muitas vezes quando casamos não temos direito a convidar ninguém porque os nossos pais querem convidar as pessoas que ajudaram a criar-nos. E nós dizemos, mas eu não conheço essas pessoas, eu quero chamar os meus amigos. Mas depois vem esta questão de, ok, como é que eu cresci? Quais foram os vizinhos que chamavam a atenção? Quem foram os vizinhos que ajudavam quando os meus pais não estavam? Então, eu cresci com esta base de saber agradecer. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que quanto mais grata eu era, mais agraciada eu também era. Então, a gratidão para mim é um dos princípios básicos que eu faço sem pestanejar. Eu agradeço a senhora que me faz desconto, eu agradeço a segurança que dá-me o recado, eu agradeço a toda a gente sem distinção de cargo, sem distinção de nada. E pego isto e passo também para os meus filhos. A palavra obrigado tem que estar na ponta da língua. Sim. Primeiro porque é educação, mas depois tem que ser um princípio. E este princípio retorna, e retorna a triplicar. Eu hoje só tenho pessoas de qualidade na minha vida porque eu sempre fui grata. Tanto as pessoas que vieram para agregar, tanto as pessoas que vieram para ensinar. Claro que as pessoas que vieram para ensinar machucaram, mas deixaram aqui algum aprendizado. E sou grata também, né? Sou grata pela vida deles e isto ajudou-me também na minha libertação emocional em termos de expectativas em relação àquilo que eu faço. Se eu faço porque eu quero, porque eu estou bem com a minha decisão de o fazer e sem esperar nada em troca. Muito bem. Parabéns por isso. É mesmo muito bonito. Parabéns mesmo. É muito bonito, ainda bem que passas isso para os teus filhos. Né? Isso é muito bom. Agora eu quero saber por que a Mirza escreveu esse livro. Exato. Eu acho que essa é uma pergunta que fazemos sempre. O que te inspirou, né? O que te inspirou, o que te levou a escrever o livro? Bem, na verdade, nem foi uma inspiração como tal. Nós, Marlena, estivemos no Poder do Network, o evento que foi organizado aqui em 2023, a primeira vez.
E uma das coisas que o Bruno Avelar disse foi: escrevam a vossa história, porque a vossa história pode melhorar outras histórias. Em 2023 eu não pus isso no coração, porque eu estava preocupada, eu vou ser sincera, em fazer dinheiro. Eu queria mudar de vida, queria poder sentar numa mesa contigo, que na altura estavas num cargo alto e de topo. Eu queria estar num meio diferente. Para a pessoa mudar de meio tem que ter dinheiro. Mas depois, na segunda edição do mesmo evento, tivemos o mesmo recado. Eu disse, bom, eu acho que ele está a falar comigo. E depois, o que é que acontece? Entramos para o Be Like a Woman e eu comecei a avaliar as pessoas que estavam no Be Like a Woman, e de certa forma foi a oração que eu fiz a Deus, de colocar-me no meio de mulheres poderosas. E eu, no início do programa, disse, mas por que eu? O que é que eu estou a fazer aqui? Eu não sou como elas. Depois eu disse, não, wait. Tu estás aqui por algum propósito. Alguma coisa de valor tu tens para agregar na vida destas mulheres. Elas podem estar em cargos de decisão, de topo, mas tu alguma coisa tens para dar. E isto são conversas internas que eu vou ter comigo mesma. E pronto, começou o Be Like a Woman. Menos de um mês depois de iniciar o programa, eu descobri que estava grávida. Né? E eu acho que a minha gravidez acabou vos unindo. Sim. Foi um momento de muita alegria. Haviam pessoas muito fechadas naquela mentoria, que não falavam com ninguém. E eu, como sou muito despojada, acabava juntando, criando, vamos fazer isto, vamos fazer. Entrava no PVT e temos TPC, faz TPC urgente, senão depois não ganhas aqueles 200 mil. Quer dizer, as pessoas estavam ali naquele programa, nem sabiam que nós poderíamos ganhar um prêmio em dinheiro. E depois também começo já a ter alguma visibilidade em termos profissionais. E eu disse, como é que eu cheguei aqui? Não foram os títulos, os diplomas e as mentorias que eu faço, são pessoas. Então eu disse, ok, Mirza, está na hora de escrever. O que é que tu vais escrever? Vais escrever a importância das pessoas na tua vida. Como é que tu chegaste, onde chegaste e quem são as pessoas que te apoiaram. Se eu tivesse que colocar a lista de todas, esse livro teria mais de 1000 páginas. Imagino. Mas, ok, eu disse, vamos por partes. Quando começamos a escrever, não paramos mais. E depois tive a minha queda, gravidez é um assunto, fiquei de cama, e foram as minhas colegas do Be Like a Woman que cuidaram de mim. Uma por uma, a perguntar como estás, umas ligavam, outras levavam para o hospital. Quer dizer, eu criei uma nova família em 9 meses de mentoria, que era só mentoria de desenvolvimento profissional e de liderança feminina, e nós começamos a criar outro tipo de laços. E se eu não contasse essa história, as pessoas haveriam de continuar a viver no modo automático, egocêntricas. Naquela Mirza que só queria fazer dinheiro para chegar a sentar com uma Daiane Loureiro ou com uma Marlena Chambule, por exemplo. Então é importante nós valorizarmos estas relações interpessoais para o nosso desenvolvimento pessoal, acima de tudo. Nós temos que nos conhecer, sabermos o que é que temos de bom para agregar e sabermos o que é que temos de mal para melhorar, para que os outros também possam ter estas oportunidades. Porque quem dá oportunidades são pessoas. Os cargos das empresas, quem há para serem ocupados são pessoas. Então foi isto que me inspirou também a escrever o livro. O outro ponto, o mais importante, é mostrar às pessoas que ainda que a gente cresça muito e bastante no profissional, no financeiro, nós temos uma história. E esta história pode ser uma história de extrema pobreza, pode ser uma história de humildade, pode ser uma história de uma Mirza que 2 adolescentes não sabiam o que estavam a fazer e nasceu uma criança. E tantas outras coisas que vem aí no livro que eu deixo já para vocês descascarem. Para ficar o gostinho também de quem está lá em casa. Mas mesmo acerca disso, porque há pessoas que dizem, eu nasci muito pobre, então eu vou morrer pobre. E é para provar que cada um de nós tem um superpoder e pode e consegue alcançar. Claro, muito bom. Tudo começa no desejo. Muito bom. Então, entrando já no livro, porque você já começou a deixar um gostinho aqui de quero mais. No capítulo 1 tem uma coisa muito interessante que você fala, o capítulo, né, o nome é Herança da Resiliência, e você fala a liderança começa em casa.
E eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, porque eu posso partilhar um pouco a minha experiência pessoal. Eu cresci na igreja, né? E tudo do que eu faço, tudo não, mas muita coisa do que eu faço hoje no trabalho eu aprendi na igreja. Na igreja que eu comecei a falar em público, na igreja que eu comecei a liderar, na igreja que eu comecei a ter aquele jogo de cintura de lidar com os imprevistos nos eventos. Então, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu já falava em público muito bem, eu já conseguia conduzir reuniões, tomar decisões, porque eu aprendi na igreja. Então, às vezes a gente menospreza essas experiências informais de casa, como a gente é criado, na escola, na comunidade, né? E na verdade, isso molda quem nós nos tornamos como pessoas e como profissionais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Dessa tua liderança que começou em casa, você fala bastante da sua avó. E o que você aprendeu dentro de casa que hoje você traz para sua vida profissional? Aprendi tudo. Eu aprendi boas maneiras em casa, como me sentar à mesa. Aprendi a não interromper as pessoas quando falam. Aprendi aquela organização que perguntam nas entrevistas de emprego. Claro que eu sou organizada, minhas gavetas estão tão organizadas que a sua quando abre encontra qualquer coisa. Então, nós não olhamos muito quando perguntam experiência profissional. E um dos exemplos que eu dou no meu dia a dia como mentora é sempre a base de casa. Antes de eu perguntar como é que vai o vosso negócio, eu pergunto como é que vocês gerem o rancho da vossa casa. Os ranchos encontram-se. A vossa casa é organizada. Vocês, quando acordam, o que é que fazem primeiro? Tomam um banho ou vão para a varanda? Então, isto eu aprendi em casa. Eu, do meu nascimento até aos meus 10, 12 anos eu vivi com minha bisavó. Eu não morei com os meus pais. Os meus pais viveram um bocadinho em casa da minha avó paterna, depois mudaram-se, eram adolescentes, então viviam de ventoinhas. Então, uma das vezes mandaram-me de férias para a casa da minha bisavó e a minha bisavó disse: eu não devolvo mais, fica comigo. A minha bisavó não sabia nem ler nem escrever, mas conseguia acordar-me cedo. Dizia que as meninas, a primeira coisa que têm que fazer é tomar banho, porque nós não sabemos a que horas é que a visita vai chegar. O argumento até podia não estar certo, mas eu tenho um hábito até hoje. A primeira coisa que eu faço é tomar banho. A oportunidade, quando me encontro, eu já estou de banho tomado. Não importa se é domingo, não importa, eu estou de banho tomado. Se me ligam a qualquer hora, é só pegar a bolsa ou talvez ajustar a roupa e já vou. Outro ponto é a questão da organização. Se nós somos organizados em casa, e eu aprendi isto muito bem também com a minha bisavó, nós vamos ser organizados em tudo. Eu tenho organização no telefone, eu tenho organização no computador e, acima de tudo, eu tenho organização na minha cabeça. Porque logo que eu acordo, eu começo a organizar o que é que eu vou fazer depois do giro, né, de casa. Qual é a rota que eu vou levar para deixar os meninos à escola, para onde é que eu vou primeiro, faço esta rota para que rentabilização do combustível, evitar engarrafamento e tudo mais, gestão de tempo. Muitos vão à formação de gestão de tempo, mas eu faço a gestão de tempo, faço o cronômetro primeiro, com imprevistos e tudo mais. Isto, como é que aconteceu em casa? Controlar a panela do caril, do arroz, o bolo, tudo ao mesmo tempo. Eu não cozinhava uma coisa de cada vez. Não, africanos não tem como, porque até uma tapa ficar pronta, depois esperar para fazer o arroz. Eu não cozinhava. E depois, quando me caso, eu cozinhava, lavava ao mesmo tempo, cuidava do bebê, arrumava. O meu marido, quando chegasse, encontrava-me plena, linda, maravilhosa. E não tínhamos empregada nos primeiros anos, não tínhamos possibilidade de pagar uma. E ele dizia: fizeste isso tudo, a que horas? Está feito. E há vezes que dava erro, eu enchia a sala, eu tinha que ligar para minha mãe, não dava tempo para começar do zero, ela dizia: põe açúcar. Eu até hoje ligo, cozinho muito bem, mas às vezes falha-me alguma coisa, eu começo a ligar para as pessoas, e agora o que é que eu faço? Estou mal, o bolo queima, por algum motivo. Por quê? Porque incluí também escrever e fazer outras coisas profissionais enquanto faço o trabalho doméstico. Não façam isso se não tiverem experiência em casa, mas isto veio de muito pequena, e quando dizemos que tudo é treino,
Isto é treino. São os tais hábitos atômicos que nós estávamos a falar, que são as repetições. Exatamente. Então, eu repeti tanto este padrão, que para mim, quando uma pessoa não está encaixada nesse padrão, faz um pouco de confusão. Mas eu tenho que entender que cada pessoa é uma pessoa. Sim. E é uma decisão ter este modelo de vida. Sim. Exatamente. É verdade. Muito bom. Obrigada. Eu vou recuar para a capa para falarmos sobre o título, que é um título bastante curioso, não é? O poder da nhonga. Porque tu trazes aqui a expressão nhonga, que é uma expressão olhada por muita gente como um termo pejorativo, como uma coisa feia. As pessoas até têm alguma vergonha de dizer eu sou nhonguista, e nós sabemos que Moçambique está cheio de nhonguistas, né? Que são as pessoas que praticam a nhonga. Por que este título e o que queres nos fazer perceber através disto? Bem, este título, para mim, cada um interpreta a palavra como quer. Nhonga, para uns é pejorativo, para mim, nhonga é networking. Sim. Porque os nhonguistas juntam pessoas, os nhonguistas fazem negócios entre pessoas. Acho que o único mal deles é cobrar por isso, porque a maior parte das pessoas está habituada a pedir favores de borla, né? Vamos descascar aqui as coisas. E eu precisava de um tema que impactasse. Se eu colocasse o poder de networking, ninguém comprava. E explicar que nós sempre temos os dois lados da moeda. Temos a nhonga positiva e temos a nhonga negativa. Na vida, tudo tem os dois lados da moeda. Existem aqueles nhonguistas que corrompem, sim, existem. Existem aqueles que sobrefaturam, existem também. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Mas o que eu quero fazer perceber é que todo profissional que está nos mercados, que está no informal, que está na ambulância, esses que vendem na rua, são nhonguistas. Então, eles merecem respeito. Sim. Então, esta capa é para respeitar estas pessoas que não têm voz, nem são mencionadas nas entrevistas da televisão, não são mencionadas, talvez nas rádios. As rádios falam mais deste tipo de pessoas. Mas vamos lá falar destas pessoas nos livros também, porque elas fazem parte do nosso desenvolvimento. Nós que estamos cá deste lado. E fazem parte de um sistema. Eles são importantes também. São. Eu vou ler tal como escreveste aqui no livro. No meu vocabulário, nhonga é comissão, é negociação, são transações informais entre pessoas. Nhonga são relações que começam com um negócio e se tornam uma relação genuína interpessoal. É um ressignificado importante e impactante para a palavra. É tal como estavas aqui a dizer, exatamente. Sim, eu gosto muito da forma como você ressignificou. Muito bom. E ainda nessa senda, né? Então, nhonga é sobre relacionamento, é sobre network, é sobre relacionamento. Sim. E relacionamento é sobre emoções. E você logo no início do livro fala um pouco sobre isso, da questão da gestão emocional, para gerirmos de maneira saudável todos os nossos relacionamentos, né? E o que eu achei interessante, a gente tem muitos livros que falam sobre inteligência emocional, gestão emocional, mas você traz um esquema que você chama de expressão consciente, que fala sobre o modelo de quando a pessoa está diante de alguma emoção diferenciada, parar e falar, quando você faz isso, aquilo, outro, sinto-me assim, assim, assado, por quê? Tal coisa acontece, então agora eu preciso que você haja diferente, né? De maneira muito resumida. Não é tão fácil, né, para as pessoas se abrirem e falarem, quando você faz, eu sinto isso, gostaria que fizesse de tal forma, mas seria provavelmente a solução para muitos problemas de relacionamento que a gente tem. É a solução para muitos problemas de relacionamento. E deixa-me elucidar-vos. Nada que está nesse livro eu não tenha praticado. Sim. Eu vivi cada capítulo desse livro. Então, não é ficção. E só para corrigir, essa parte a doutora Nilsa é que escreveu. Sim. O capítulo da inteligência emocional. Mas eu posso responder porque eu passei pelo processo. Para curar-me, para ser esta nova Mirza, eu tive que ressignificar muitas coisas, eu tive que saber gerir e lidar com as emoções. Isso não se faz de forma automática quando nós estamos na zona de conflito. Isto, nós primeiro temos que ter aqueles 90 segundos para baixar o calor da emoção. Sim. As pessoas, muitas vezes, como começam uma discussão, é na resposta rápida. Sim.
E por que esta discussão começa? Não começa quando a Daiane chega à minha frente, começa quando eu estou com a Daiane na minha cabeça. Eu começo a discutir. Preparar a discussão eu aqui. começo a preparar com ela e eu já preparo as palavras que eu quero dizer. Ela vai ver, eu vou lhe dizer e tudo mais. É o que acontece no dia a dia. E a pessoa chega, a Daiane chega, a minha já estão bum. E ela diz, mas o que foi que eu fiz? Porque o problema às vezes é assim, de repente fica assim. É verdade. Há uma coisa que eu aprendi, e eu vou referenciar aqui a Mana dos Manos, porque ela disse numa das lives, bebam água. Bebam água para não falarem o que não querem. Sim. E eu fui fazendo este exercício de beber água. Mas em neurociência, são 90 segundos para a emoção baixar. Eu peguei em 250 ml de água, coloquei num copo e coloquei um termômetro e bebi. Sim. São 90 segundos. São 90 segundos a beber água. É o tempo necessário. É o tempo necessário para acalmar. Resolve o meu problema de não beber água, bebendo água para acalmar as emoções, e elas acabam baixando. Quando as minhas emoções começam a baixar, eu tenho que perceber, ok, como interlocutora, o que foi que eu fiz para receber esta reação. Por muitas vezes nós só queremos defender-nos, mas nós temos culpabilidade do assunto. Sim. As coisas não começam sozinhas. E nós só queremos ter razão. Será realmente que tens razão? E será que precisa ter razão sempre? Será que precisa ter razão? Então, este tipo de abordagem de explicar à pessoa como eu me sinto, eu não estou a apontar o dedo. Eu começo sempre comigo. Sim. Eu sinto-me assim. Eu gostaria que fosse feito assim. Eu gostaria de ser tratada assim. E é a parte da expectativa que eu falei no início. Sim. Porque nós esperamos que as pessoas ajam de uma forma que elas nem sabem que têm que agir assim, porque nós não dissemos. Sim. Então, as pessoas têm que começar a saber, ainda que seja muito óbvio, nós temos que falar. Aquilo que nós sentimos, e aquilo que nós queremos. Porque o meu marido ou a minha amiga não vai adivinhar que eu quero ganhar um carro se ele não sabe que eu quero ganhar um carro. Claro. Ele não tem uma bola de cristal, não tem o meu cérebro ali. Que hoje você acordou mal disposta, que aconteceu qualquer coisa no seu dia, as pessoas, né, não tem eu obrigação de verbalizo saber. absolutamente tudo. Até a intimidade eu também verbalizo, quando está boa, quando não está. E eu tenho sempre o cuidado de perguntar, porque uma das coisas que acontece com as mulheres estão sempre naquela de que elas têm de se sentir satisfeitas, mas elas nunca perguntam se eles estão felizes com o tipo de relacionamento íntimo que têm ou não. Desculpa trazer este assunto aqui para a mesa. É um tema. Mas é algo que quebra os casamentos, porque nós vamos colocando isto em silêncio muitas vezes, não falamos e depois queremos desabafar com a amiga, mas não é a amiga que vai resolver este problema. Se este assunto é nosso, nós temos que sentar e debater como pessoas emocionalmente equilibradas para resolvermos, porque ele pode estar num momento de desequilíbrio emocional pelo trabalho, por algum tipo de estresse e tudo mais. Se não é regular, nem sempre está assim. Se não é regular também, do lado dela nem sempre está assim, é importante falar. As mulheres têm a mania de dizer, a minha amiga quando está com cólicas, o marido vai lá dar flores. Sim. Por que é que tu não dizes ao teu marido quando estás com cólicas queres ganhar flores também? Ele não tem que adivinhar. Exato. E colocá-lo nesta forma de comparação com uma outra pessoa é diminuir. E é algo que também nós ajudamos na questão de inteligência emocional. Depois podemos falar dos 5 pilares da inteligência emocional, se houver tempo, mas eu acho que não é este o tema, ainda temos muito que discutir. Mas temos um episódio específico sobre isso, que nós trazemos o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, como é o Daniel Goleman que traz os 5 pilares. E nós gravamos 3 episódios. Gravamos 3 episódios sobre isso. Então desculpa te cortar, mas só fazendo aqui um parênteses para quem está nos acompanhar e ainda não assistiu, vale a pena recuar e vai encontrar 3 episódios sobre o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, que nós trazemos ao detalhe essa discussão sobre inteligência emocional. Sim, obrigada. Muito boa. Quero aqui fazer um comentário com relação a isso, porque no Salto eu tenho lá um curso de preparação para o mercado de trabalho e tem uma aula específica sobre feedback, que eu trago exatamente esta forma estruturada de dar feedback e os detalhes que você deve perceber quando recebe feedback.
que é a chamada metodologia dos 4Ds. Ou seja, primeiro você deve descrever a situação. Porque é sobre isso, é sobre situação. Se você não chega já julgando, já agredindo, descreve uma situação específica. Nesta situação que aconteceu assim, você descreve como é que você se sentiu, você descreve como é que aquilo que você sentiu impactou em ti. E o último D é de do, que é de petição, que você descreve como é que você gostaria que o outro fizesse nas próximas vezes. E é como você gostaria, ou seja, também não impõe. Sim. Né? Então, eu até apontei aqui no livro, que está escrito assim: às vezes, só precisamos de uma pausa sagrada entre o estímulo, que é o que o outro disse ou fez, e a nossa resposta, porque existe um espaço Sim. entre o estímulo, não é? Entre o que o outro disse e a nossa resposta, existe um espaço. Quantas vezes nós já não falamos aqui sobre receber um e-mail Eu estava pensando nisso agora. de um colega, e nós sempre dizemos: escreva a resposta. Só No não momento, envia. escreva a resposta, É. mas não envia. Coloca toda a sua raiva ali, Coloca toda a tua raiva, mas não envia. depois com Volta calma horas relê. depois de relê. E muitas vezes você vai mudar 50% do texto. Ou às vezes nem envia. Às vezes nem envia, de Sim. vez. Percebe que não é necessário. Às vezes vale a pena ligar para a pessoa, ter uma conversa, ir lá tomar um café e esclarecer. Não envia, pura e simplesmente. É engraçado, vocês estão aqui a falar de e-mails. Eu tenho várias situações. Eu tenho um amigo muito esquentado, que ele explode no e-mail. Então, uma das vezes ele disse: só de ler este e-mail para ver se está bem escrito, quero mandar para alguém. Eu olhei para aquele e-mail, não era para mim, eu só pus a mão no peito e disse: meu Deus, tu vais me enviar realmente isso? Era para ti? Não era para mim, era para não uma era. outra pessoa, mas Ok. era um e-mail tão carregado que a pessoa Sim. sente a energia de muita raiva. Sim. E depois as palavras não verbais têm um impacto muito mais doloroso. Sim. Ele disse: não vais me dizer nada. Eu disse: não, eu apaguei o endereço do remetente, eu coloquei o meu endereço, fiz o send, enviei para mim. Sim. Eu peguei o mesmo e-mail, fiz o forward e Sim. enviei para ele. Sim. Então ele abriu a caixa de e-mail e disse: agora lê, acabas de receber o e-mail. Ele começou a ler aquilo e disse: uau, Mirza. Eu disse: estás a ver, né? Ias criar um tsunami desnecessário. É. Por que tanta agressividade? Sai, vai apanhar ar. Às vezes nós somos machucados, sim, mas às vezes é importante perguntar à outra pessoa: o que é que aconteceu para ter reagido assim? Eu sempre vou falar das experiências de casa, porque é em casa que tudo começa. Nós muitas vezes vamos explodir no trabalho porque alguma coisa em casa correu mal. Pois. E às vezes é vice-versa, quando voltamos do trabalho queremos descarregar nas crianças pequeninas que não têm defensores, porque o nosso colega aborreceu-nos. Mas é importante nós olharmos a abordagem, vemos a pessoa está com raiva. É difícil. É muito difícil. Mas muitas vezes eu digo: mas o que é que será que está a passar na cabeça desta pessoa? Qual é o sofrimento que ele está a passar ou ela está a passar para estar a reagir assim com tanta raiva? Então aquilo chama-se empatia, que eu falo também no livro. Sim. É empatia. Sim. Porque nós somos empáticos com os outros, como é que nós queremos que tenham empatia conosco? Exatamente. Que é um dos pilares também da inteligência emocional. Sim. Que é a capacidade de desenvolver empatia, né? Aqui na empatia eu sublinhei: ouvir para responder é comum, mas ouvir para compreender é raro e transformador. Sim. Então, quantas vezes nós já não ouvimos prontos para dar uma resposta? E ouvimos muitas vezes já com a convicção de que nós estamos numa luta de poder. Né? Tem um livro Quem que eu fala e a mais Dayana alto, estamos a ler quem fala sobre por isso. último. Exatamente. Exatamente. Bom, meu próximo comentário é do capítulo 3. Podemos então, não ir. sei, podemos? Ir. Sobre ética e integridade, né? Uau. Gosto muito, você fala um pouco de uma experiência pessoal que teve, que negou algumas coisas que não te deixariam dormir em paz, e por ter negado algumas portas se abriram depois, né? E uma coisa que a gente acabou não falando, mas uma coisa interessante do livro é que você coloca vários exercícios para tornar
tudo Sim. mais prático. Não é só a teoria, não é só a experiência real da Mirza e de tantos outros amigos teus que escreveram, mas você coloca o leitor para refletir sobre a própria vida. Sim. E nesse capítulo sobre ética, você faz um exercício de autoavaliação sobre os valores pessoais. E isso me fez pensar uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente conversar. O quanto que um comportamento ético exige autoconhecimento. Porque a gente acha que é padrão. Uhum. O que é certo e o que é errado, né? A gente aprende em casa, aprende na religião que a gente segue, tá. Mas se a pessoa não conhece os seus próprios valores, ela se vende por qualquer valor, Sim. Sim. né? Então, o quanto é importante a pessoa não só ter os valores bem estruturados, uma boa formação, mas entender quais são os meus valores. Deixa eu colocar no papel. O que eu não abro mão de maneira nenhuma? O que é inegociável para mim? Porque quando conhece isso, você não se vende por qualquer coisa, né? Então, também queria que você falasse um pouquinho mais para dar o gostinho aí do leitor sobre essa questão de ética e integridade. A Daiane primeiro falou de autoconhecimento e depois falou de valores. Eu não nasci com autoconhecimento e não nasci com estes valores todos que tenho hoje. E vou sempre insistir, a vida tudo é um processo. Acontece muito no dia a dia, os jovens quando procuram emprego, tu perguntas, ok, o que é que tu queres fazer, diz qualquer coisa, quanto é que queres ganhar, a ti é que decide. Sim. Deparamos com isto, porque ele não sabe o seu real valor, não sabe, não se conhece. E há vezes que ele não sabe porque é que é tão frágil. Por que é que tem tantas fragilidades? Não é algo que se vai resolver em um dia, um mês, um ano. Como eu disse, tudo é uma decisão. Neste caso do autoconhecimento, primeiro, para mim foi doloroso porque eu tive que descobrir a Mirza Diabinha, entre aspas. E dizer, uau, tu és assim. Durante muito tempo, os meus colegas de serviço chamavam-me de manipuladora. E eu achava aquilo engraçado, pensava que era engraçado. Sim. Porque diziam de uma forma engraçada. Mas aquilo foi tão repetitivo que eu disse, não, aqui alguma coisa não está bem. Não está bem, deixa lá perceber o que é que se passa, porque é que eles sentem que estão a ser manipulados. Porque quando é uma vez, duas, a pessoa diz, ok, estão a brincar. Mas quando é muito repetitivo e até colocam na cartinha do amigo oculto, something's wrong. E eu comecei a avaliar sinais de manipulação realmente que eu tinha. E eu disse, não, eu não quero ser assim, eu quero curar isto. Interessante. Eu quero curar isto. Foi a partir daí que eu procurei ajuda de uma psicóloga clínica, né, na altura, do Hospital Central. E ela identificou aquilo, disse, tu foste muito manipulada na vida. Eu, Mirza, fui manipulada. E peguei os traços dos manipuladores e assumi como meu DNA. E aquilo começou a replicar-se naturalmente. A pessoa dá o que tem, né? Foste Então moldada, foi o que recebeu, acabou dando isso. Eu disse, ok, como é que eu saio disto? E aquilo foi um processo de cura. Sim. Deixa eu elucidar. Eu passei por mentoria, passei por coach e passei por psicólogo, por terapia. Mentoria e coach. O coach dói um bocadinho. Sim. Mas a terapia, meu Deus. Te revira por dentro. E eu até hoje não vivo sem a minha psicóloga. Não troco por nada. Ela às vezes dá mas esta semana tive Mas por quê? Porque é acerca de rever quem sou eu quando estou no meu buraco negro. Exatamente. Porque no mundo ideal das flores, dos arco-íris, está tudo bonitinho, mas quem é a Mirza quando está daquele outro lado? Ok? E a nhonga, por exemplo, que eu fazia mal na altura que comecei a fazer mal, que eu aceitava a comissão por tudo e por nada. Muitas vezes quando nós estamos numa empresa em que nós conseguimos lidar com a logística, nós às vezes ou sobrefaturamos contra o cliente ou roubamos do nosso patrão porque nós queremos comissão daquele que está a fornecer e depois é má qualidade. É uma bola de neve que nós achamos que estamos a lucrar, mas na verdade são os nossos valores que estão a perder-se à medida. Por quê? Porque aquele que está a fazer a nhonga comigo já diz, não, aquela pessoa não é de confiança. Aquela pessoa não é de confiança. Se ela consegue roubar do próprio patrão para o seu benefício próprio. Então começam esses julgamentos externos que
à medida que eu vou crescendo, porque o processo de crescer não é só de idade, é crescer a mentalidade, o mindset e o posicionamento. Sim. E hoje em dia eu tenho muito cuidado, por quê? Porque eu sou mãe de 4 pessoas. Imagina que alguém diga a minha filha na escola, tua mãe é ladra. Sim. Ainda que não seja verdade, como é que fica esta criança? Então eu comecei a rever... desculpa te cortar, se não for verdade até não tem problema. O problema é se for verdade. E se for verdade. Sim. Então, neste capítulo, eu falo do lado bom já da minha cura. Não falei do meu processo quando eu era de má ética e má integridade, porque houve esse período. E muitos vão esconder. Sim. Não, eu não faço isso. Mas lá no fundo, nós sabemos que tivemos o nosso lado negro. Então, até eu chegar e dizer, não, por mais que seja para meter 1 milhão de meticais no meu bolso, se afeta os meus valores, se afeta aquilo que eu sou como pessoa, como mãe, como esposa, eu não faço nada para envergonhar as pessoas que eu mais amo na vida. Então, dinheiro nenhum paga isso. Sem dúvidas. Há cargos que eu já neguei por favores, que eu disse, poxa, aqui vão discutir a minha reputação numa mesa de bar por causa de um cargo. E aquilo é acerca de mim, depois é acerca da pessoa com quem eu casei. Não faz sentido. Então, pronto, deixa estar. Vamos continuar aqui a gerir as nossas 500. Exato. A fome não vamos morrer. E dormir em paz. E dormir em paz já dá para ser uma outra oportunidade. Então é aqui onde eu trago a questão da ética e dos valores que nós temos que rever, se possível, o mais cedo. Vamos avaliar quem somos nós no lado mau da história da moeda. Este autoconhecimento é o mais doloroso, sim, mas tem de ser revisto para a melhoria. Gosto muito do teu testemunho, parabéns por isso, porque quantas pessoas não nos estão a assistir este momento, que vão olhar para a tua história e vão fazer essa autoavaliação e vão dizer, também a minha vez de procurar a cura. Porque a frase que tu trazes aqui é, a integridade pode atrasar resultados imediatos, mas acelera colheitas duradouras. Então, de fato, se a pessoa que fez um negócio contigo, você colocou a sua integridade ao lado para fazer esse negócio, a pessoa até avançou contigo, mas é a mesma pessoa que vai dizer, não levarei ela para negócios maiores. Porque não confia. Porque não confio, não é uma pessoa íntegra. E que vai falar de ti para tantas outras pessoas e aí começam a se fechar as portas de oportunidades. Muito boa. Muito boa. Estamos com 40 minutos mais ou menos. Então eu acho que dá para você fazer um último comentário. Eu faço um último comentário, pergunta, e depois fechamos com os comentários da Mirza. Pode ser? Tá bem, pode ser. Agora ficou desafiador, porque ainda tem muita coisa para falar sobre o livro. Tem que ver de tudo que a gente queria conversar. Mas é bom porque você aí em casa fica com aquele gostinho de deixa eu ver bem esse livro, porque tem coisa interessante. Ok, muito bem. Deixa-me ver. Eu queria explorar aqui um pouco a questão de viver com propósito, que trazem aqui também neste livro. Se calhar, então, eu vou pegar aqui... Agora estou na dúvida entre 2 passagens, mas tudo bem. Eu vou pegar esta passagem aqui, da página 102, que diz... isto é da Marília Ferreira Jorge, né? A Marília, fizemos juntas o capítulo. Fizeram juntas o capítulo, né? Fizemos juntas o capítulo. Muito bem. Mas aqui creio que é dela, porque ela diz, nesta profissão de advogada e jurista, e agora gestora de RH, aprendi que, então é isso que eu quero trazer, não basta ter o diploma, se não se tem aqueles que são os princípios basilares para viver, trabalhar e estar em ambiente social. Integridade, caráter, respeito pelo próximo e a cultura de ser um bom ouvinte. Então, de nada adianta ter o diploma. E fazendo isto uma relação com algo que também tem num dos capítulos que escreves com a Nancy, que é sobre a questão da nhonga. Eu gosto muito da abordagem que ela traz, que é, tudo bem, você até pode começar sendo nhonguista, mas estuda, prepara-se, evolui e trabalha para deixar isto para trás, não porque é uma coisa negativa, porque é um começo.
Formaliza o teu negócio, formaliza a tua abordagem, desenvolva relações interpessoais que vão de facto levar-te para o próximo nível na tua carreira. Eu gosto muito dessa abordagem e trago aqui estas duas para nós fazermos aqui alguns comentários finais. Não basta ter diploma se não tem aqueles que são os princípios basilares para viver, trabalhar e estar no ambiente social. Integridade, caráter, respeito pelo próximo e a cultura de ser um bom ouvinte. E fazer tudo isso sendo nhunguista. E trabalhando, obviamente, para um dia formalizar o teu negócio. Mas isso tem sido o meu dia a dia, porque muitas vezes a Marlena já esteve em plenárias comigo, as pessoas começam, eu estudei isto, eu sou formada em isto, eu sou mestrada em isto e não sei o quê. Para mim, estudar é posicionar-me como alguém que compreende, como alguém que consegue comentar, como alguém que está, né? Domina alguma coisa. Mas não faz de mim mais importante que quem não tem a mesma capacidade de literacia ou de conhecimento. Eu fiz faculdade. Um curso que eu olho hoje, eu digo, pronto, foram habilidades que eu fui adquirindo para fazer o que eu faço hoje. Mas entre dificuldades de ser mãe, de não ter condições financeiras durante o processo do meu crescimento, ir à faculdade, cuidar de filhos, eu acabei fazendo a minha licenciatura em 10 anos. Porque eu ia à faculdade, parava, trabalhava, ia à faculdade, parava, trabalhava. Mas cada vez que eu fosse à faculdade e parasse de estudar, o currículo mudava. E eu tinha que adaptar-me ao currículo. Sim. E eu, por mim, já teria feito uma outra licenciatura. Sim. Mas, porque lá na alta performance dizem, nós temos que terminar aquilo que nós começamos. Eu disse, não, eu vou ter que terminar. Eu entrei na faculdade em 2007 e só terminei em 2016. Eu já seria PhD nesse tempo todo. Mas eu prefiro colocar outra vez positividade. Consegui alcançar muitas coisas, consegui conhecer muitas pessoas excelentes, tenho uma boa relação com todos os meus docentes, mas absolutamente, eu tenho um fã-clube dos meus docentes, que mesmo antes de eu me formar já me chamavam de doutora da vida, porque eu tinha muita experiência de vida. E hoje, grosso parte deles pedem que eu leve o livro para eles comprarem, porque para eles é um testemunho de sucesso de uma aluna que insistiu, e eu não traduzo absolutamente nada. Sim. Eu sou tradutora de francês e português, não gosto da profissão, não vou vos mentir, mas no processo da minha formação eu tive habilidades de linguística aplicada, que entra um bocadinho também com esta parte da neurociência. Tive literatura e outras artes, eu gosto muito da arte e para gostar de arte dá para escrever e tantas outras habilidades. Consegui fazer gestão estratégica pela Universidade Nova de Lisboa, mas isto não anda estampado na minha testa. Eu estudei na Universidade Nova de Lisboa. Porque isto não faz de mim menos Mirza ou mais Mirza. Para que é que serve a gestão estratégica? Porque tinha lá componentes de ESG, que é boa governança, que é a parte da sustentabilidade, negócios sustentáveis, que é o que eu quero levar para as minhas mentorias e para estes nhunguistas que têm que se formar ou formalizar. Por que é que eu gosto de dar formações às senhoras dos mercados? Porque em algum momento elas têm que formalizar para terem oportunidades financeiras. Sim. Porque elas não podem fazer empréstimo em lado nenhum, não podem abrir conta em lado nenhum, não podem nada. Sim. Só estão ali a fazer circular o dinheiro, que até parece branqueamento de capitais. Mas dizem, eu até consegui construir, tá bem. Não é só acerca de construir, é acerca do seu nome estar ali como alguém que contribui para o país. E a doutora Marília tem uma componente, ela é advogada, é tudo isto, é uma senhora que eu respeito muito, eu até chamo de tia Lila. E ela é pessoa. Está a ver? Daquelas pessoas que têm poder de decisão, mas que abre a porta do seu gabinete, fica a conversar. Já tive a oportunidade de viajar com ela fora do ambiente de trabalho. Não perde a classe, mas é uma super pessoa, tem um super aprendizado. Eu agora tenho o fetiche de brincar com a mãe de muitos filhos. A doutora Marília tem 5 filhos. E é gostoso porque
não é acerca daquilo que a gente tem, é acerca daquilo que a gente é. E é esta parte dela que eu gostei de ter escrito esta parte do livro, é por isso que ela fechou. Até porque a ordem é mesmo essa, né? Primeiro ser e depois ter. Ser, fazer, ter. Exatamente. Sim. E a minha última pergunta tem a ver com isso, né? Sobre quem se é. Eu não podia deixar de falar sobre o capítulo da liderança feminina, que é o tema que é minha paixão. E está escrito assim: quando nós mulheres descobrimos o poder que temos e tomamos as rédeas da nossa vida, não há quem nos pare. E eu confesso que eu demorei para encontrar esse equilíbrio. Como eu disse, sou cristã, crescida na igreja, então sempre entendi o papel da mulher, biblicamente falando. Mas depois, quando fui trabalhar e comecei a ser diretora, gestora, ter muito poder de decisão e tudo, eu comecei, mas calma, eu sou auxiliadora, eu sou a tomadora de decisão. Como é que eu vou gerir o meu lar se eu tenho que gerir 600 pessoas na empresa? Então, foi um pouco difícil para mim encontrar esse equilíbrio. E depois, quando eu consegui entender quem eu era, para o que eu nasci, que é o meu papel, tanto como mulher, biblicamente, quanto o meu, como Daiane, indivíduo que Deus criou, foi quando eu comecei, então, a trabalhar com mulheres. E eu costumo dizer que, ainda mais aqui em Moçambique, que agora começa a ter mais figuras de liderança feminina, empresarial, né? De inspiração. Mas antes, eram só homens. Sim. Então, as mulheres, para se fazerem líderes, para se fazerem ouvidas, elas se faziam como os homens. Então, eram histéricas, falavam sem respeito com as pessoas, porque se inspiravam, porque o homem é mais duro, é mais objetivo, e ele faz isso sem parecer histeria. Mas nós mulheres, se começamos a ser assim, parecemos uma histérica doida, né? Então, pronto, isso me motivou bastante a começar a trabalhar com mulheres e ajudar a mulher. Você, como você é, com a sua essência, se você descobre e abraça a sua essência, ninguém te para, que foi o que você colocou aqui, não é? Então, eu acho que é uma reflexão também para fazermos, nós três aqui como mulheres, o que a mulher tem de tão positivo, de tão essencial na sua natureza, que a gente vê que as mulheres estão tentando silenciar para se fazerem algo que elas não são, enquanto se elas abraçarem aquilo, elas vão dominar o mundo, literalmente. Eu não sei se tenho ainda algum tempinho, pode ser pouco, eu posso tentar ser concisa. Sim. Mas eu tenho uma grande vantagem. Eu nasci muçulmana, converti-me a cristã, que é algo muito raro. Raro de acontecer. É algo muito raro. Sim. Geralmente é o contrário. Sim, geralmente é o contrário. E sendo muçulmana durante 33 anos, que foi quando eu me converti, nós éramos submissas, mas não aquela submissão positiva. Aquela submissão sufocante, que quando há uma cerimônia, os homens primeiro sentam, nós pegamos na bacia, eles lavam as mãos, nós servimos a eles, quando eles acabam de comer é que nós podemos comer. Tanto é que os homens primeiro comiam antes das crianças. Não sei se estão a perceber. Sim. Parece uma coisa simples, mas é grave. Haviam assuntos, a mulher não podia opinar. A última palavra é do homem. Sim. Então, na religião muçulmana tem muito disto. E se vocês forem a ver a estatística, olhem bem com atenção a estas senhoras líderes que depois tornam-se, entre aspas, histéricas, também são muçulmanas, porque tinham a voz oprimida durante muito tempo e quando têm esta oportunidade já querem se mostrar. Outro ponto, quando viro cristã, eu começo a ler muito Provérbios, muito Eclesiastes e muito Mateus, para tentar perceber, ok, eu converti-me, de onde é que eu começo esta vida de ser cristã? Quem é a mulher cristã? Começar do Provérbios foi uma ótima escolha. Eu disse, ok, a mulher de Provérbios geria tudo, fazia os negócios, mas para quem não tem a capacidade de interpretação de Provérbios, entende tudo ao contrário. É verdade. E como implementar esta mulher de Provérbios num casamento que a família ainda continua muçulmana? Não é pela imposição, é pelo exemplo. É pelo exemplo. O que foi que eu fiz? Continuei submissa. Eu até postei um vídeo ontem a explicar que mulheres são líderes natas com espectadores, isto é, com assentos na assembleia, nas cadeiras, ou são líderes nos bastidores, porque quem influencia os maridos são as mulheres. Mas para influenciar os maridos, elas têm que ter este autoconhecimento do seu poder, da sua essência. Não é no grito nada se resolve.
É importante nós percebermos que somos multiplicadoras. Tudo que está na nossa mão, nós multiplicamos. Se for bom, nós multiplicamos o bem. Se for mal, nós multiplicamos o mal. Mas para nós sabermos o que multiplicar, nós antes temos que nos ressignificar como líderes. Afinal, o que é ser líder? Líder não é ter 500 mil funcionários para gerir. Ser líder é liderar a sua própria vida e tomar as suas próprias decisões e estar confortável com as suas próprias decisões. O que acontece com muitas mulheres é que querem encaixar-se em padrões para poderem pertencer. E perdem-se, porque não é o seu DNA. Eu quero ser líder porque a Daiane é líder. Eu quero ser ativista social porque a Mirza é ativista social. Eu quero ser empresária porque a Marlena é empresária. Não, quem tu és na tua essência? O que é que te move? Imaginemos que eu tire todos os teus títulos, tire todas as pessoas da tua vida, tire tudo que tu tens. Tu acabas de nascer. Nasceste com 40 anos, suponhamos. Quem tu és? E é esta pergunta que nós temos que nos fazer. Eu converso muito com o espelho. Coitado do meu espelho. Eu ralho com aquele espelho. Há dias que eu digo, tu não tens vergonha. Tu achas mesmo que tiveste razão com este teu pensamento? Que isto é uma outra parte do coach, que é o modelo mental. Que nós escrevemos a circunstância, as ações que nós tomamos e tudo mais. Tenho esta vantagem porque eu passei por muitas mãos de coach. E às vezes eu tomo umas reações que eu digo, mas sinceramente, Mirza, tu como líder respondeste mesmo isto àquela pessoa. Então é importante termos estas conversas internas. Muitas vezes nós tratamos mal as nossas crianças e elas são meras crianças. Até aos 13 anos ela não tem juízo de julgamento, de maldade, de nada. E nós descarregamos porque tu fizeste isto, aquilo, às vezes é só um copo partido. Então, se eu estou a tratar mal o meu filho porque partiu um copo, então eu não sou líder de nada. Não estou a liderar nada, estou a fazer um teatrinho lá no serviço, porque aqui em casa eu não estou a dar exemplo de liderança. É por isso você que não é capaz de compreender a circunstância, né? Sim. Por isso é que existe a liderança situacional. Exatamente. Você é capaz de compreender a circunstância. Sim, então tudo é a base do autoconhecimento. Nós, para sermos líderes, temos que nos conhecer, temos que liderar a nós primeiro. Depois é que vamos liderar o outro. É isso mesmo. É verdade, fechamos bem. Muito bom. Olha, agradecer mais uma vez. O tempo passou, estamos há quase 1 hora. O tempo passou, nem percebemos. Mas, de verdade, deixar mais uma vez o nosso agradecimento. Eu agradeço. Você vai fazer o lançamento do livro. Fala um pouquinho para quem está lá acompanhando. Eu vou fazer o lançamento no dia 11 de dezembro. Vamos colocar nas nossas redes sociais o lugar onde nós vamos lançar. Como vocês sabem, este livro é em dedicação à minha bisavó. Então, eu tenho que ir para a casa de cada filho dela, que são os meus avós, pedir a bênção para eu usar o nome da mãe deles. E só aí é que eu vou lançar onde será. Porque não posso lançar por uma pessoa que está em memória primeiro, sem pedir autorização aos herdeiros. Claro. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, parabéns, muito sucesso. É um livro que tenho a certeza que vai tocar e transformar muita gente. Obrigada por teres vindo cá, por teres compartilhado conosco. O livro ainda fresquinho, antes de ser lançado. Então, privilegiados são também os que nos assistem, nos acompanham e já tiveram aqui o gostinho. Não falamos nem sobre a metade deste verdade. livro. Então, comprem para poderem ler e poderem beber aqui de todo o conhecimento que a Mirza e os seus co-autores trazem neste livro. Então, pronto, vamos nos despedir, vamos fazer um brinde e depois vamos pegar autógrafo. Obrigada, sucesso. Obrigada.